quero falar nessa manhã sobre, ou a respeito, dos dons que Deus dá à igreja. Dos dons que Deus entrega à igreja. Nós temos textos na Bíblia, como 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a seguir, que fala sobre os dons, 9 dons espirituais. Romanos 12, do 3 a seguir, fala sobre dons também. Nós temos Efésios capítulo 4, que também nos fala dos dons. Existem na Bíblia uma gama de dons. Dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito Santo. Diga assim, dons de Deus, dons de Jesus e dons do Espírito Santo. Perceba que todos eles são dados por Deus, mas em cada uma das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, totalizando cerca de 21 dons. Dons espirituais são 9. Tá? Dons dados pelo Espírito são 9. E quando falamos sobre dons, existem pessoas que, por não conhecerem a palavra de Deus, confundem com visagem, premonição. Isso já deu asas a tantos cineastas, né? Tantos filmes aí, presságio, pessoas que sonham e têm visão e acham que isso tem a ver com um dom espiritual, quando na realidade o que a igreja precisa entender definitivamente é que existem dons e existem talentos. Talentos são naturais. Talentos são naturais. Tem gente que até fala, né? Sem prestar atenção no que fala. Aquela pessoa tem um talento natural. É justamente isso. Talento é natural. Uma pessoa nasce com o talento para ser um craque no futebol, Messi, Cristiano Ronaldo. Mas ele precisa todos os dias treinar para aperfeiçoar. E não é a questão de querer ser o melhor ou ser o melhor. Porque tem muita gente que às vezes tem dom espiritual e quer se destacar por isso. Quer ter um destaque na obra de Deus ou na igreja por isso. Quando na realidade Deus dá dons à igreja, não é para que um instrumento, a pessoa se destaque. Não. Deus tem seus objetivos. E dom espiritual, ele só é concedido à igreja. Diga assim, dons espirituais somente são concedidos à igreja de Cristo. Tá? Uma pessoa que não entregou a vida a Cristo, ela nunca receberá um dom espiritual. Ok? Depois que uma pessoa recebe o dom espiritual, mesmo que ela se afasta, o dom permanece. Porque Deus, quando dá o dom, Ele dá sem arrependimento. A pessoa se afastou da igreja, está levando uma vida desregrada. O dom está nela, adormecido. Entretanto, esse dom pode se manifestar com outro propósito. Agora, não para glorificar o nome do Senhor, mas para a exaltação da própria pessoa, com propósitos escusos, ganhos financeiros, e os tais, dentro da igreja ou fora, biblicamente são chamados de falsos profetas. Pessoas cuja motivação não está em edificar a igreja, em abençoar a igreja, em glorificar a Deus com o seu dom. Então, para que uma pessoa receba um dom espiritual, ela precisa entender que é só Deus que dá. E Deus dá o dom à igreja. Amém, gente? À igreja.
Porque eu falo isso com muita tranquilidade, porque Jesus em João 14, 17, eu vou ler esse versículo depois, ele diz que o Espírito da verdade, quem é o Espírito da verdade? É um dos nomes do Espírito Santo, que é Deus. No 14, 17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha aí, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mundo aqui está falando pessoas que não entregaram a vida a Cristo, não podem receber. E por que não podem receber? Porque o texto diz, porque não o vê e nem o conhece. Então o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. E o texto tem um ponto e uma vírgula, tá? Dizendo, mas vós o conheceis, falando aos discípulos, isso serve para a igreja, nós somos discípulos de Cristo. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então eu não estou falando simplesmente por achismo, eu estou falando porque o texto nos dá base para isso. Eu quero falar sobre isso nesta manhã. Tá? Os dons espirituais pertencem exclusivamente à igreja. Igreja não é a parede preta, a parede branca, a parede com o logo da Assembleia de Deus, com as cores da Deus e Amor, com o mapa do Brasil para Cristo, com aquela arvorezinha da presbiteriana. Igrejas são pessoas. Igrejas são pessoas. Os desigrejados, pessoas que dizem que não é necessário congregar, estar junto em comunidade, eles dizem que eu não vou à igreja porque eu sou igreja. Ele não é igreja. Nós somos igreja. Em que sentido? No sentido plural. Eu individual, eu sou templo e morada do Espírito. Eu me torno igreja quando eu estou junto com outras pessoas que também adoram a Deus. Então eu só me torno igreja quando eu estou junto com vocês. O conjunto dos crentes recebe o nome de igreja. Porque igreja é isso, é uma assembleia, no texto original é uma assembleia que se reúne para tratar de assuntos. Esta era a ideia de eclésia, de igreja. Então os dons espirituais são dados somente à igreja. Igreja não é parede, não é instrumento. Igreja são pessoas. Então todas as pessoas que se tornam membros do corpo de Cristo ao entregar a vida a Cristo, são capacitados de dons espirituais. Eu estou olhando para pessoas que têm dons espirituais. Todos vocês que estão aqui, que entregaram a vida a Cristo, têm dons espirituais. Tá? E você vai entender mais adiante que o dom espiritual, ele é dado de diversas formas, em diversos tempos. Tá? Porque o dom espiritual é dado por imposição de mão. A outro, o dom espiritual é dado no momento em que ele é concebido, no momento em que a mulher engravida. Mas por que aquele dom não se manifesta? Porque ele espera até o momento em que a pessoa toma uma decisão de servir a Cristo. Quando ela toma a decisão de servir a Cristo, aquele dom então desperta para ser usado em prol da igreja. Amém? Então, eu quero ler 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, para começar a ministrar. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Pode deixar na tela, por favor. Multiforme graça de Deus, ou seja, a graça de Deus sendo apresentada de diversas formas. Através da palavra, através de Jesus, através dos dons, através do louvor, através da cura, através da adoração, através de um aperto de mão,
através de um abraço, através de um folheto, através de uma mensagem na internet. A multiforme, várias formas que a graça de Deus atua. Ela foi entregue nas mãos da igreja. Você é portador da multiforme graça de Deus, ela está em você. E aí acima diz, como bons despenseiros. Ou seja, a multiforme graça de Deus fica guardada num ambiente espiritual chamado dispensa. Diga assim, dispensa. Então, Deus deu a você a capacidade, a liberdade, a autoridade. Deus lhe outorgou condições, preparo, para que você entre na dispensa de Deus, pegue o que Ele te deu, ok? Que é a graça em diversas formas, e administre aos outros. E através do quê? Através do dom que Ele te deu. A umas pessoas aqui, Deus deu o dom do amor. É um dom auxiliar de Romanos 12. A outros, Deus deu o dom do auxílio. Dom auxiliar de Romanos 12. A outros, Deus deu a profecia, que é dizer algo que ainda não aconteceu. A outros, Deus deu dons de revelação. Um dos dons de revelação, eu estou operando nele aqui agora, que é a palavra da sabedoria. Fazer alguém entender o que a Bíblia diz. Qual é o outro dom de revelação? Palavra do conhecimento. É alguém que vai contar a tua vida, passada e presente, sem que você a conheça. Então você vai operar no dom que Deus te deu. Porque Ele te deu liberdade de entrar na dispensa e utilizar, sabe, através do seu dom, a graça dEle, de diversas formas. É isso que está dizendo o versículo, tá? Então eu quero mostrar aqui 3 verdades espirituais sobre os dons. Primeiro, os dons são demonstrações da soberania, da graça de Deus aos crentes. Os dons são demonstrações da soberania, da graça de Deus aos crentes. Segundo, os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo. Não importa se o dom é do Pai ou do Filho, quem distribui à igreja é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está atuando no nosso meio e em nós. Deus, o Criador, criou, está sentado num trono de glória. Jesus veio à terra, 33 anos e meio, foi crucificado, cumpriu seu ministério, foi levado aos céus e está à direita de Deus. Quando Jesus foi, Ele enviou o seu Espírito que está conosco. Então não importa se o dom é do Pai ou do Filho, quem distribui a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é o promotor de eventos da igreja. É Ele que me dá palavra, é Ele que faz você sentir um toque no coração, é Ele que faz você chorar na hora que estão cantando aqui, é Ele que faz você se arrepender quando a palavra te alcança, é Ele que faz uma pessoa se converter, é o Espírito Santo que batiza, é o Espírito Santo que opera, é o Espírito Santo que quebranta, é o Espírito Santo que levanta, é o Espírito Santo que abate, é o Espírito Santo que exalta, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que sara, é o Espírito Santo que fere, é o Espírito Santo que humilha a pessoa no seu ego, é o Espírito Santo que alegra a pessoa quando está lá embaixo caída, é o Espírito Santo. Não é o pastor, não é o cantor, não é o pregador, não, é o Espírito Santo. Em terceiro lugar, os dons espirituais são dados aos crentes de forma individual. Individualmente. Então, em primeiro lugar, tá? Os dons como demonstração da soberana graça de Deus dada aos crentes. Deus quer que todos nós sejamos frutíferos na casa dele, na obra dele. Deus quer que você dê fruto. Deus quer que os crentes sejam frutíferos. Para isso Ele nos dá os dons. Ele nos capacita com os dons. Aqui dentro da igreja existem todos os dons. Todos os dons. Mas por que alguns não se manifestam? Porque existe algo chamado intimidade.
comunhão com Deus, proximidade. Eu não conto um segredo para quem eu não conheço. Deus também é assim. Deus quer revelar coisas grandes para pessoas que são próximas dele. E eu só consigo ser próximo de Deus através de uma vida de oração, leitura bíblica, de entrega e de renúncia. Deus não está tão interessado naquilo que você dá. Diga para quem está ao seu lado: Deus não está tão interessado naquilo que você dá. Fala, Deus está interessado de fato naquilo que você renuncia. É isso aí. O que é que você abriu mão para servir a Jesus? Você abriu mão de algumas coisas para servir a Jesus? Isso conta. Isso conta. Abriu mão de algum sonho para servir a Jesus? Eu tenho certeza que todos que abriram mão de algum sonho para servir a Jesus aqui, nenhum deles se arrependem. Nenhum deles se arrependem, porque servir a Jesus é o projeto mais fascinante de vida que existe. Nenhum se arrepende. Então, o que é um dom espiritual? Um dom espiritual é uma habilidade que Deus dá à igreja, tá? Segundo lugar, o que é um dom espiritual? É uma capacitação sobrenatural. O que é um dom espiritual? Em terceiro lugar, não é natural, não vem de homem. Não sou eu que dou dom para alguém. Eu posso chegar aqui e dar uma responsabilidade para um líder, mas eu não tenho condição de dar dom para ninguém. Eu não tenho essa condição. Só quem dá isso é Deus, é sobrenatural. E quarto, o que é um dom espiritual? É divino. É divino. Só vem de Deus. Só vem de Deus. Mas pastor, eu não sei que dom eu tenho. Mas Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar e você vai entender que Deus te chamou para algo muito peculiar, muito particular, mas muito sobrenatural. Deus te chamou para algo maravilhoso. Em 2 Timóteo 1, versículo 6, olha o que Paulo diz a Timóteo. Timóteo era um pastor novo de idade, mãe judia, pai grego, tá? Timóteo não tinha uma família estruturada na palavra de Deus. Timóteo era depressivo. Timóteo era medroso. Timóteo tinha a tendência de desistir das coisas. E agora Paulo, que era o pastor que ganhou Timóteo para Jesus em Éfeso, agora vai escrever a Timóteo. Paulo deixa ele na igreja como pastor. E quando viaja, Paulo manda uma carta para ele, porque percebeu que Timóteo estava desanimado. E olha o que Paulo escreve a Timóteo. Olha o que Paulo diz. Por esse motivo, Timóteo, que motivo? O motivo que você está desanimado, querendo parar. Por esse motivo, eu te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti, por imposição das minhas mãos. Paulo era seu pastor. Paulo está dizendo, lembrando a Timóteo: Timóteo, para de ser mole, rapaz. Para de ficar preocupado com o que estão dizendo. Que se você faz, reclamam. Se você não faz, reclamam. Que estão dizendo isso ou aquilo. Para de escutar essas coisas. Olha para o alto. Lembra que em você existe um dom. Só que esse dom, devido a você ouvir tanta coisa que está ao teu lado, tanto ruído de comunicação, esse dom está adormecido. Ele apagou. A tocha apagou. E existe só um tição, um pedaço de carvão dentro de você. Aí Paulo fala para ele: ó, Timóteo, pega esse pedaço de carvão, esse dom, e desperta. Sabe o que Paulo está falando? Pega o carvão e... Paulo está dizendo para ele: assopra esta brasa, que ela vai voltar a acender. Porque isso que você tem na mão, você recebeu através da minha imposição de mão. Então eu sei o que eu estou te falando. Quando eu orei por você, Deus me fez saber que você recebeu um dom poderoso, só que ele está adormecido. Então comece a soprar agora. E sabe como se sopra? Glória a Deus, para que o dom desperte na nossa vida, adorando a Deus. Adorando a Deus, orando ao Senhor,
jejuando, consagrando, lendo a palavra do Senhor, deixando de olhar para os outros, para as pessoas, olhando para Jesus. E você tem obrigação de olhar para Jesus, eu tenho obrigação de olhar para Jesus. Quando a Bíblia fala olhando para Jesus, isso não é para quem não é crente, não. Tem gente que fala, eu não vou naquela igreja porque tem crente lá que faz coisa errada. Aí você diz, não olha para aquela pessoa, olha para Jesus. Como alguém que não conhece Jesus vai olhar para ele se não conhece? Esse versículo é para mim, esse versículo é para você. Olha para Jesus porque você conhece Jesus e desperte o dom que há em ti. Glória a Deus. Então Timóteo recebeu um dom depois de se converter, tá? Agora olha Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que coisa interessante. Aí já muda. Deus fala para Jeremias, Jeremias, eu te escolhi para ser profeta. Olha lá, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre da tua mãe, saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei um dom. Glória a Deus. Antes que te formasse, ou seja, quando você foi concebido, quando o óvulo foi fecundado, eu já te formei, olha lá. Eu te conheci. Antes que nascesse, já te santifiquei as nações. E já te dei um dom, você é profeta. Glória a Deus. Então Timóteo, ele recebe o dom por imposição de mão. Jeremias, quando ele é gerado, fecundado, Deus já dá o dom a Jeremias. E assim existem pessoas que recebem o dom aqui na igreja. Em oração, imposição de mão. De repente está falando, começa a enrolar a língua. E começa a falar em língua celestial. E começa a profetizar. E começa a ter visões. Outros, sabe, uns recebem na hora. Outros, na realidade, não é que estão recebendo na hora. É que na realidade, naquele momento em que começam a atuar ou operar num dom, é porque na realidade o dom que já recebeu desde quando foi fecundado, estava adormecido e começou a se despertar naquele momento. Aí Jeremias, olha o versículo 6, ele arruma uma desculpa. Então disse, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas Deus responde para ele, próximo versículo. Olha aí, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar você vai dizer, vai falar. Glória a Deus. Próximo versículo vai dizer que Deus toca na boca de Jeremias, é isso? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Próximo. Então estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca e disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus. Coloca o 10 e o 11 que eu quero explicar algo para a igreja. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares. Preste atenção, diga assim, arrancares, derribares e destruíres e arruinares. Agora, e também para edificares e plantares. Preste atenção, antes de você edificar e plantar, Deus primeiro quer que você arranque, derruba, destrua e arruine. Glória a Deus. Está falando, aleluia, aqui de nações, mas o que Deus está trazendo ao meu coração nesta manhã é que nós arranquemos tudo que não agrada a Ele, derrubamos todos os altares que estão no nosso coração, destruamos todo o nosso egoísmo e arruinemos todos os planos do diabo através daquilo que podemos fazer fora da direção de Deus, para que possamos depois edificar e também a plantar. Coloca o próximo versículo. Aí veio a minha palavra do Senhor, a Deus falando para Jeremias que ele é profeta, e Jeremias dizendo que não. Aí o Senhor fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Próximo versículo. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mas peraí, pastor, o que tem que ver uma coisa com a outra? Deus está dizendo, você é profeta.
desde o ventre da tua mãe eu já te chamei para ser profeta. Não, eu não sou, porque eu sou uma criança. Jeremias era mesmo uma criança. E outra, a cultura era, quem nasceu numa família de sacerdote é sacerdote. Quem nasceu numa família de profeta vai ser profeta. Tá? Jeremias nasceu numa família de sacerdote. Os primeiros versículos dizem que ele era da terra de Anatote, terra de sacerdote. Agora Deus fala para ele, não, você não é sacerdote, você é profeta. E ele diz, não sou. Além de eu nascer numa família de sacerdote, morar na terra de sacerdote, eu sou uma criança. Eu não posso. E Deus fala, porque desde o ventre da tua mãe eu já te escolhi. Ele querendo debater com Deus, como muita gente, às vezes não opera no dom que Deus deu, porque às vezes quer atuar num outro dom, porque acha bonito. Mas você só vai frutificar no dom que Deus te deu. Você só vai frutificar no dom que Deus te deu. Você vai ser uma bênção de Deus, nas mãos de Deus, no dom que Ele te deu. Não tenta inventar a roda. Não tenta inventar a roda, pelo amor de Deus, não tenta. Você só vai frutificar, ser abençoado e abençoar pessoas no dom que Ele te deu. Tenta entender isso. E Deus fala, ô Jeremias, eu estou falando que você vai ser profeta, você está dizendo que não, tá? Então Jeremias, o que é que você vê? E ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus fala assim, viste bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. A questão é, que vara de amendoeira, no texto original, a palavra é choquede. Choquede significa vigilante. O que é vigilante? Vigilante era uma vara de amendoeira. E a vara de amendoeira, nesse tempo de inverno, lá no Oriente Médio, quando chega outono e inverno, cai todas as folhas das árvores. Quando está para chegar a primavera, todas as árvores estão secas, devido ao inverno, ao frio. Mas quando alguém quer descobrir que a primavera está chegando, procura uma vara de amendoeira. Porque a vara de amendoeira é a única que vai estar de pé no meio do frio, do deserto, com folhas verdes e flores aparecendo. Então Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, você não está crendo na minha palavra? Você está achando que a minha palavra é fria? O que é que você está vendo? Uma vara de amendoeira, uma vigilante. Deus está dizendo para ele, do mesmo jeito que essa vara durante todo o inverno permanece de pé, e ela é a primeira a anunciar a primavera chegando através de folhas e frutos, e ela permanece vigilante o tempo todo, ela não cai a ponta que chegou uma nova estação. Assim também é a minha palavra, ela vai permanecer de pé até o dia que você compreender que é uma nova estação para a tua vida. Glória a Deus, você só vai frutificar naquilo que Deus te chamou. Deus te deu dons, capacidades sobrenaturais, e você precisa entrar nesta atmosfera, neste novo nível da sua vida, para que você comece a frutificar e o nome do Senhor comece a ser glorificado na tua vida. Aí Deus fala para Jeremias, você vai ir arrancar, derrubar, destruir, vai edificar, vai construir. Mas perceba que Deus só pede, só fala para Jeremias que ele vai fazer depois que ele dá. Você já é profeta e vai fazer. Deus nunca vai te pedir ou mandar fazer nada que Ele não tenha te dado. Tudo que Deus manda você fazer ou te pede é porque Ele já te deu. Abraão, me dá seu filho. Abraão tinha? Tinha, Deus tinha dado. Foi natural? O filho de Abraão foi tudo natural? Não. Abraão tinha 100 anos e a esposa dele já ia fazer 91. Sobrenatural. Eu te dei. Agora eu quero de volta. Como que eu vou dar? Você vai me dar porque eu te dei primeiro. Eu quero só um teste, testar a sua fé. Então Deus nunca vai pedir para você fazer nada ou dar nada para Ele que Ele não tenha te dado já. Nunca. Nunca diga para o Senhor, Senhor, eu não consigo fazer isso, Senhor, eu não posso fazer isso, Senhor, não dá para eu fazer isso. Dá, porque se Deus te pedir é porque Ele já te deu condição ou te deu aquilo que você precisa. Deus nunca pede nada que Ele não tenha nos dado. Nunca. E a igreja precisa entender isso. Glória a Deus. Então Deus deu para Timóteo dons especiais, tá?
Dom na área pastoral, na área evangelística. Quer ver? Coloca Timóteo capítulo 4 para mim na tela. Versículo 14. Olha o que diz. Primeiro, Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia. Olha, você recebeu um dom que foi dado através de um outro dom, profecia, com a imposição das mãos do presbitério, da liderança da igreja. Paulo está dizendo a Timóteo: não desprezes, tá? Não desprezes o dom que você já recebeu, já foi dado. Diga para quem está ao seu lado: o dom está dentro de você. Diga assim: muitas vezes está adormecido. Diga: mas se você soprar a brasa e não negligenciar, o fogo vai pegar de novo. E Deus vai tornar a te usar. Ou vai começar a usar você dentro deste dom. Glória a Deus. O segredo é despertar o dom. É despertar. Aí fica a nosso critério. Se vamos despertar esse dom ou vamos negligenciar. A coisa certa a fazer é despertar o dom, tá? E fluir nele. Fluir nele. Glória a Deus. Então desperte o dom. Tá certo? Para que você compreenda. Os dons, eles, como eu falei, olha, são dados pelo Espírito Santo. São dados de acordo com a necessidade da igreja. Amém? E são dados também no momento da nossa concepção. Deus já imprime em nós. Ok? Deus já imprime. Tem gente aqui que recebeu o dom na igreja, outros receberam quando nasceram. Mas dentro de você existe pelo menos um dom que está pulsando aí para se manifestar. E eu quero convidar você a se aproximar um pouco mais de Deus, para que Deus revele a você que dom é esse. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Você já imaginou você dotado de um discernimento de espírito? Você entrar num ambiente, já logo perceber que tem algo de errado ali. Uma pessoa te fazer um elogio e você já logo... Eu não estou falando de desconfiar de ninguém, eu já falei aqui outro dia. Tem gente que é desconfiado com tudo. Aí fala assim: é dom que Deus me deu. Não, é carne mesmo, é desconfiança. Porque já deu muita cabeçada, já tomou muito prejuízo, né? Então fica meio gato escaldado, né? Cachorro, quando a cobra morde, ele tem medo até de linguiça. Então, discernimento. Uma palavra que alguém fala, você entender: isso veio do céu. Isso é coisa do tinhoso, isso é Satanás querendo me elogiar. Isso é coisa da carne, é a pessoa querendo ganhar crédito comigo. Você sabe, você percebe, sabe? Um toquinho de mão, um olhar, discernimento espiritual. Tem gente que tem e não sabe que tem. E por que não sabe que tem? Porque quem testifica que tem é o Espírito Santo. Mas a falta de intimidade com o Espírito Santo não faz essa pessoa ter a convicção de que tem. Aí o Espírito Santo, para que você tenha a convicção de que você tem, Ele está chamando você para mais perto dEle, para Ele revelar a você e dizer, confirmar para você: sim, você tem. Agora use para a glória do meu nome, para abençoar a minha igreja. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É simples. É simples. Tá bom? É muito simples quando você entende, certo? É muito simples quando você entende, tá certo? Segundo, os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo. Primeiro, são demonstrações da soberania da graça de Deus aos crentes. Segundo, dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo. Diga assim: só o Espírito Santo distribui dons espirituais. Como eu já disse, quando você nasce, está imprimido lá. E ele vai se manifestar um dia na igreja, sabe? Ou na sua casa, você orando. O dom vai despertar. Glória a Deus. O dom vai despertar. 1 Coríntios 12, 11 diz que ele deu dons a cada um individualmente. Individualmente. É individual. Aqui, ó. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Que coisas? Que coisas?
Dons espirituais. Repartindo particularmente a cada um como quer. A cada um como quer. Está no 11 ainda. Volta no 7 para mim, para eu ler isso aqui com a igreja. Tem gente que nunca viu isso, né? Aí você vai ver. Mas a manifestação do Espírito, letra maiúscula. A palavra ali é pneuma. Ok? Espírito, ar em movimento, fôlego de vida. Mas a manifestação do Espírito, letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo. É dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito de Deus, olha lá, é dada a palavra da sabedoria, onde eu estou atuando aqui agora. É um dom de revelação. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, saber o oculto. Vamos lá, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé sobrenatural. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, vai dizer para este monte, sai, e ele sairá. Ok? Dom de poder. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Dom de poder também. E a outra, a operação de maravilhas. Abrir um mar vermelho, um cego enxergar, um mudo falar, um surdo ouvir. Ok? Uma perna esticar como a coisa mais corriqueira que tem por aí, tá certo? E a outro, a profecia, dom de elocução, dom verbal. A outro, discernir os espíritos, dons de revelação. A outro, variedade de língua, dom de elocução verbal. A outro, a interpretação das línguas, dom de elocução, dom verbal. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui eu só falei dons espirituais. Somente o Espírito Santo pode dar. Somente é dada pelo Espírito Santo. Não existe outra fonte. Não existe na mãe menininha de Cantuá. Não existe ir no o que falava lá, como que é? Liga já. Liga já. O Walter Mercado já morreu, né? Não adianta. Não adianta. Dons do Espírito Santo, só quem dá é o Espírito Santo. Não adianta. Não adianta buscar nada disso em lugar nenhum. Só quem tem o poder, aleluia, de te usar nos dons espirituais é o Espírito Santo de Deus, porque só Ele tem condições de te dar. E eu falo sem errar, Ele já te deu. Ele já te deu, aleluia. Mas tem gente que não quer, é verdade, tem gente que não quer. Não, pastor, eu quero só ir na igreja, para mim está bom demais. Amém, amém. Mas essa pessoa nunca vai experimentar algo sobrenatural na sua vida. Nunca vai experimentar algo sobrenatural. Sabe? Porque é extraordinário você, sabe, fluir, se mover nos dons espirituais. Saber que não é você, sua capacidade, ok? Mas saber que é uma capacidade que vem do céu para a tua vida, aleluias. E isso te fortalece, sabe? Falar em variedade de línguas, falar em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas é o único dom que você tem liberdade de usar o momento que você quer. Você sabia disso? Nenhum dom espiritual você atua na hora que quiser, a não ser variedade de línguas. Quando você recebe batismo com o Espírito Santo, depois você fala em línguas, ok? Esse é o dom que você pode usar a hora que você quiser. Porque a Bíblia fala que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Coloca 1 Coríntios 14, por favor, que eu quero mostrar. 1 Coríntios capítulo 14. Glória a Deus. Dar glória a Deus é de graça, viu, irmão? 1 Coríntios 14, por gentileza. Olha aí, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Próximo. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito, letra minúscula, espírito do homem, fala de mistérios. Próximo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ora, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando eu falo em línguas estranhas, eu estou edificando a mim mesmo. Quando eu oro em línguas,
Você que ora em língua, não, eu só vou orar em língua quando eu sentir, vai morrer sem sentir. Você tem que falar, glorificar a Deus para poder sentir. Porque você que tem que dar glória a Deus, eu que tenho que dar glória a Deus, não Deus me fazer sentir para eu adorar Ele. Ele é digno de glória, não sou eu. E esse dom, quando você fala em língua, você edifica a sua vida. O que é edificar? É construir algo firme. Quando você fala em língua, você fortalece o teu espírito, e você fortalece e ainda aperfeiçoa os outros dons espirituais que estão em você. Ah não, eu só falo se eu sentir. Não vai sentir nunca, porque a tua carne não quer sentir. A tua carne quer dormir. A tua carne quer picanha da boa. A tua carne quer Coca-Cola gelada, um limão. A tua carne, né, quer o futebol, quer a praia, o sítio, o hotel fazenda. A tua carne não quer isso. Jesus não disse para os discípulos: mas vocês não podem orar comigo 1 hora? Jesus disse o que para eles? O espírito de vocês está o quê? Pronto, mas a carne? Pois é. Aí peca e fala que a carne é fraca. Não, Jesus está falando do contrário. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para quê? Para orar. Porque o contexto está falando de oração. Então Jesus está falando: a tua carne, ela não é fraca para pecar, para te levar para o mau caminho, para não buscar as coisas de Deus. A tua carne é forte para isso. A tua carne é fraca para orar, mas se você orar, a tua carne vai ficar fraca mesmo. E você vai ter os dons fluindo na tua vida, glórias a Deus. Então só o Espírito Santo pode dar os dons, tá? E é o Espírito Santo quem organiza os dons na igreja, porque ele dá os dons de acordo com o que a igreja precisa. O Espírito Santo dá os dons de acordo com com o que a igreja precisa. Não é o pastor que dá dom, não é a diretoria que decide, não. É o Espírito Santo que distribui como Ele quer os dons. Olha para mim aqui, gente, olha para mim aqui. É o Espírito Santo que distribui como Ele quer os dons da igreja. Glória a Deus, tá certo? Então, precisamos entender. Alguém consegue produzir uma melodia harmônica com uma nota só? Quem canta aí? É possível com uma nota só produzir uma melodia harmônica? Não tem jeito. Não tem jeito. Assim também, tá ok? Assim também Deus, Ele organiza a harmonia na igreja através de uma profecia dada àquele irmão, revelação para aquele, palavra do conhecimento para esse, dons de curar para esse, falar em línguas para esse, interpretação de língua para esse. E Ele distribui na igreja os dons espirituais. Glória a Deus. Não é porque o irmão é bonito ou a irmã se veste bem. Não, Deus dá o dom para quem Ele quer, mas Ele organiza o dom à igreja e usa da maneira que Ele quer, onde Ele quiser, da maneira e da forma que Ele bem entender. Glórias a Deus. Não cabe apenas ser cheios, nos cabe apenas ser cheios do Espírito Santo, orando e obedecendo a Ele, e nós vamos fluir nos dons espirituais. E Deus está chamando essa igreja para isso. Deus tem chamado essa igreja para isso. Glória a Deus. Nos cultos da manhã aqui na igreja, hoje está faltando muita gente, mas normalmente os cultos da manhã aqui são lotados. Sabe, o povo vem um pouco mais de sono, né? Está mais frio. Agora o culto da noite, às vezes não tem esse tanto de pessoa que temos aqui. Mas parece que o povo fez tudo o que tinha que fazer o dia todo e falou assim: agora eu vou para o culto, porque se eu não for para o culto, meu domingo é incompleto. E agora eu vou para o culto para adorar. Escute bem. Ó a diferença de pensamento. Diga assim: pastor, eu sei que não são todos. Obrigado por entender isso e falar de forma espontânea. Mas de manhã, muita gente, não são todos, não me interpretem mal, mas muita gente vem aqui e fala assim: eu gosto de ir no culto de manhã, porque o culto de manhã eu acordo, eu estou leve,
eu não me discuti no trânsito, eu não passei nervoso na fila de mercado, do açougue, na hora de comprar o frango assado, o cara não me deu pouca batata, eu fiquei bravo. Então eu vou no culto de manhã, porque eu estou tranquilo e eu consigo dar o meu melhor, amém. Mas alguns falam assim, eu vou no culto de manhã, porque eu fico o dia todo livre depois. Quando você pensa isso, você está dizendo, eu vou fazer o que é melhor para mim. Quando você fala assim, eu vou para o culto de manhã, porque o culto de manhã eu consigo prestar atenção, eu estou mais ligado, eu não passei nervoso. Você vai chegar aqui, eu vou pregar aquela palavra que você não vai entender nada, mas você vai sair daqui cheio da graça de Deus. O louvor vai desafinar, o microfone vai assobiar, mas você vai sair daqui realizado. Agora quando você diz, eu vou para o culto de manhã, porque aí eu fico a tarde toda livre só para mim, irmão, eu posso pregar aqui de suar a camisa, escorrer suor pelas canelas. O louvor pode cantar, sabe, de acordo com o que se canta lá no céu. Nada vai estar bom para você. Nada vai estar bom. Então eu quero convidar você, que pensou assim um dia, vindo para o culto da manhã, peça perdão a Deus, mude a mentalidade. Porque domingo que vem, quando você chegar aqui, para sentar e adorar, você vai pensar que está nas asas de um querubim. Você vai pensar que está deitado numa nuvem flex. Você vai estar deitado numa nuvem, num colchão de glória, num travesseiro de poder. Oh, glória! Aleluia! Deus está falando? Amém. Não quero pecar, não, de jeito nenhum. Mas é uma verdade. É uma verdade. Porque eu já pensei isso, culto da manhã, hein? Vou ficar a tarde toda ali, depois o Espírito Santo falou no meu coração, eu falei, não, está errado. E é por isso que eu venho nos dois. Eu venho nos dois. Se tiver a terceira, eu vou ter que vir no terceiro também, e vou vir, irmão, dando glória a Deus. Amém? Mas quando você acordar de manhã, fala assim, pai, eu acordei e vou cultuar de manhã, que eu quero prestar o melhor culto ao Senhor. De noite eu já vou estar cansado, pai, já vou estar enrolado. Pode ser que eu receba visita, eu vou passar mal, eu vou para o médico. Então eu vou aproveitar agora, pai, porque eu quero me oferecer no teu altar como um sacrifício perfeito. Pronto. Seu culto vai ser o culto. Não vai ser um indefinido, vai ser definido, vai ser o culto. Glória a Deus. Amém? Então bora lá, em terceiro lugar, os dons espirituais, meu Deus, está acabando o culto. Os dons espirituais são dados aos crentes individualmente. O louvor pode subir aqui que você já me apressa. Tá bom? Distribuídos individualmente. Tá? Somente crentes podem receber. É o que eu falei em João 14:17. Somente pessoas que tiveram um encontro com Cristo podem receber. Porque o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Mas nós conhecemos. Porque Ele habita em nós. Tá certo? O Espírito Santo, diga assim, o Espírito Santo é a força motriz da igreja. É aquilo que move, sabe? É onde faz a igreja fluir. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Diga assim, o dom é a manifestação de sua graça. O crente é o vaso em que ele plantou o dom. Diga, o crente é o instrumento que ele usa. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, esse instrumento é você. Diga, Deus colocou potencial em você. Diga assim, se liga, porque Deus quer usar é você. Amém? Deus quer te usar. Aleluia. Deus colocou esse poder na vida de cada um que está aqui. Glória a Deus. Não se limite, pelo amor de Deus. Não se limite. Não queira ser parecido. Lute para ser melhor. Glória a Deus. Lute para ser melhor, para ser cheio. Amém? Obrigado, viu? Lute para ser cheio. Glórias a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua vida. Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer fluir. Glórias a Deus. Você só precisa ter intimidade com Ele. Intimidade. Glória a Deus.